Olá, caros alunos, estamos de volta aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos tratar a respeito de polinômios, tá? Então, a definição de polinômios diz o seguinte: dado uma sequência de números complexos, né, A0, A1, A2 até AN, ou seja, é uma sequência com N elementos, e aí nós vimos já lá quando estudamos combinatória, em outros momentos aí durante o curso, que a diferença entre conjunto e sequência, né? A sequência tem uma ordem, então o A0 que é o primeiro elemento, o A1 o segundo, o A2 o terceiro, então eu tenho aqui N mais 1 elementos dispostos aí nessa ordem, certo? O conjunto não tem ordem, né? Então nós discutimos só para ficar claro que é uma sequência aqui, tá? Isso aqui é uma sequência. E A0, A1, qualquer número que esteja aqui dentro da sequência aqui, ele é um número complexo, tá bom? E só para fazer uma construção aí, vocês viram até o momento funções reais, né? Onde aqui eu tinha os reais, né, nos reais. Então, os coeficientes eram real, a variável era real, né, o x aqui era real, né, e a imagem que eu obtinha também era um número real. No caso aqui de polinômios, o que vai acontecer? Eu vou tomar um x, né, um elemento, no conjunto dos números complexos, né, no caso é o x aqui, certo? E aí eu vou aplicar a função, no caso estou chamando aqui de f, né, a f, vou aplicar ela, que ela vai ter essa regra de associação, ou seja, para cada elemento que eu tomar nos números complexos aqui, ele vai aparecer aqui, ó, o A0 mais A1 vezes x mais A2 x ao quadrado, dependendo do grau do polinômio. O que é o grau do polinômio? Né? É a maior potência que surge aqui. Por que acontece? Esse n aqui, ó, tá? O n pertence ao conjunto dos números naturais. Tá? Então aqui eu tenho, aqui é como se fosse A0 vezes x elevado a zero, A1 vezes x elevado a 1. Então perceba, ó, as potências elas vão aumentando, ó, x elevado a 1, x elevado a 2, certo? Então se eu tenho um polinômio, né, uma função polinomial, que ela vai até o x ao cubo, então a gente diz que ela é de grau 3, tá? Se vai até a x à quarta, o grau é 4, certo? E se for x elevado a n, grau n, tá? N é o grau do polinômio, tá? Então, como já falei aqui, isso aqui se chama de função polinomial ou também somente de polinômio, né? Associada a essa sequência aqui de A0 até a n, tá? Então, o que acontece? Dado o polinômio aqui, nós temos o seguinte, ó, A0, A1 até o AN, tá? São chamados de coeficientes, tá? São chamados de coeficientes. Então, quem é o coeficiente do x elevado a n? É o AN. Quem é o coeficiente do x elevado ao cubo? É o A3. Percebe? Então, o que vem multiplicando na frente da variável elevada a essa potência, né, que é um número natural, é o que nós chamamos de coeficiente, né? Agora, se eu tenho o coeficiente, né, junto com a variável, no caso o A0 é o termo independente, né, a gente fala, né? Agora, por exemplo, o A1 vezes x, o A2 vezes x ao quadrado, né? Até o AN vezes x elevado a n, lógico que é uma vírgula aqui, tá? Eu estou separando os elementos aqui, ó. Aqui eu tenho termos, são os termos, tá? São os termos do polinômio, tá? São os termos do polinômio. Então vejamos alguns exemplos aqui, ó. Tá? Então a função f de x, né? Aqui a gente tem que melhorar a notação, tá? Vamos pegar aqui o seguinte, ó. A função de c em c, né? Definida por f de x igual a 1 mais 2x mais 3x ao quadrado menos
5x ao cubo. É um polinômio, tá? Por mais que aqui não apareçam os números complexos, a gente sabe que os números reais estão contidos no conjunto dos números complexos, tá? Então ele está satisfazendo, tá? Então, aqui pode aparecer números complexos, né? Mas vocês vão perceber durante o conteúdo aqui que não vai aparecer, né? Vai aparecer o número complexo na variável, né? Porque eu vou tomar também um x aqui, né? Dos números complexos, e o f de x vai pertencer a quem? Aos números complexos, tá? Mas também fique claro para vocês que os coeficientes também são números complexos, porque faz parte da sequência, tá? Então, eu tenho uma sequência que no caso aqui, a sequência seria 1, 2, 3 e menos 5, tá vendo? Que seria o A0, o A1, o A2 e o A3, percebeu? Então, acontece, quem são os coeficientes, né? Eu tenho que o A0 vai ser igual a 1, que é o chamado termo independente, a variável não influencia no valor dele, ela não está multiplicando, tá vendo? Eu tenho o A1, que é igual a 2, eu tenho o A3, que é igual, o A2, que é igual a 3, e o A3, que é igual a menos 5, tá? Então, esses são os coeficientes, né? Os coeficientes desse polinômio, né? Polinômio f, tá? Vejamos outro exemplo aqui, ó. Se eu tivesse a função g dos complexos definida por, então, vamos pegar aqui, g de x igual a 1 mais 7 vezes x à quarta. O que eu quero que vocês percebam aqui, ó, esse polinômio aqui, g de x, na verdade é 1 mais 0 vezes x elevado a 1, mais 0 vezes x elevado ao quadrado, mais 0 vezes x elevado ao cubo, mais 7 vezes x elevado à quarta. Percebeu? Então, o que acontece? A gente omite, ó, esses termos aqui. Ó. Por quê? Porque os seus coeficientes é zero, então tudo isso aqui vai dar zero. Tá? Então, a gente omite, pois coloca só o termo independente, que é o 1, e o mais 7x elevado à quarta. Mas na hora que, né, que você for expressar os coeficientes, você tem lá que o A0 vai ser o 1, né? Você tem lá que o A1 vai ser 0, o A2 vai ser 0, o A3 vai ser 0 e o A4 vai ser 7, né? Então você tem aqui os coeficientes, né, do polinômio g, tá? Certo? E se eu tivesse uma função h de c, né, em C, né, que é o conjunto dos números complexos, né, definida por h de x, que vai ser igual a 5 vezes x menos 3 vezes x ao cubo, né? Então, acontece, de novo, ó, a gente tem aqui, né, que esse polinômio, na verdade, você tem que enxergar dessa forma. Tem lá 0 mais 5x mais 0 vezes x ao quadrado menos 3x ao cubo, né? Então, perceba aí que eu tenho dois termos, né? Eu tenho o termo independente e tenho o termo referente à variável elevada ao quadrado, né? Certo? Então, na hora de expressar aqui os coeficientes, tenho que o A0 é 0, que é o termo independente, o A1 é 5, o A2 é 0 e o A3 é menos 3. Né? Eu tenho aqui os coeficientes, né, do polinômio H. Aí o que acontece? Perceba que nesse polinômio G, ó, o 4, ó,
a maior potência aqui, ó, o maior expoente, tá vendo? Então, nós dizemos que o grau desse polinômio, tá? Né? O grau do polinômio g é igual a 4, tá? E aqui nós vamos dizer que o grau do polinômio h é igual a 3, porque o maior expoente aqui é 3, tá vendo? Certo? Bom, dados um número complexo alfa, tá? E um polinômio f de x, né, que a gente já viu, a0 mais a1x mais a2x ao quadrado até o anx elevado a n, depende do n, né? O n é um número natural, tá? Chama-se valor numérico de f em alfa a imagem de alfa pela função f, ou seja, eu pego a função f, né, e substituo, né, pelo valor de alfa aqui na função f, ou seja, eu faço a f de alfa, ou seja, onde estava o x aqui, tá vendo? X ao quadrado até o x elevado a n, eu substituo por alfa, certo? Então a gente chama o resultado dessa substituição, né, dessa aplicação da f, desse alfa, de valor numérico, né? Ou seja, é a imagem de alfa por essa função aqui f, tá? Agora o que acontece? Se eu substituir esse alfa no polinômio e der zero, esse alfa é chamado de raiz do polinômio, tá? Que aí vai ter algumas propriedades que a gente vai ver depois, tá bom? Vejamos o seguinte exemplo, tá? Seja o polinômio f de x igual a 2x mais 3x ao quadrado mais x ao cubo, tá? Vejamos o seguinte, se nós queremos fazer, por exemplo, a f de 1, né? Então nós teremos aqui 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 ao quadrado mais 1 ao cubo. Isso vai nos dar 2 mais 3 mais 1, que isso aqui vai dar 6. Então 6 é o valor numérico de f, né, em alfa igual a 1. Então o alfa aqui é o meu valor 1, certo? Então fiz a f de 1 e obtive, né, um valor numérico, ou seja, a imagem de alfa igual a 1, né, ou seja, de x igual a 1, para, né, f desse valor, tá? E se fosse a f de 0, né, ficaria 2 vezes 0, mais 3 vezes 0 ao quadrado, mais 0 ao cubo. Nós sabemos que tudo isso aqui vai dar 0. Então, a f de 0 é igual a 0. Então, 0 é o valor numérico, tá, ao aplicar 0. Tá? E se fosse f de i, né? Porque nós sabemos que o complexo é de C em C, né? Nós temos que a função é de C em C. Então, eu pego um valor de x aqui e a minha imagem também vai estar nos complexos. Então, eu posso tomar aqui um complexo. Então, eu teria 2 vezes i mais 3 vezes i ao quadrado mais i ao cubo, né? Aí nós temos aqui, vai ficar 2i, aí mais 3 vezes menos 1, porque i ao quadrado é igual a menos 1, certo? E i ao cubo vai ficar menos i, né? Isso aqui nós já vimos lá em números complexos, certo? Então aqui vai ficar 2i menos i, vai ficar i, né, menos 3. Né? Se você quiser enxergar de uma forma melhor, da forma a mais bi, né, vai ficar menos 3 mais i, onde menos 3 é a parte real e 1 é a parte imaginária. Isso aqui é o valor numérico, né, ao fazer a f de i, tá, obtido aqui. Então eu poderia, tá, fazer a f de 2 mais i, tá, né, aí substituiria 2 vezes 2 mais i, mais, cadê aqui, 3 vezes 2 mais i ao quadrado,
mais 2 mais i ao cubo. E aí você faria as contas, né? Aí substituiria o i ao quadrado por menos 1, né? Brincaria com as potências aqui, substituindo, sempre reduzindo para aparecer somente o i e números que não sejam acompanhados de i, ou seja, no final aqui vai ter que aparecer alguém na forma a mais bi, né? Forma algébrica aqui dos números complexos, tá? Vou deixar para vocês fazerem aí. Então veja, esses valores aqui que a gente, né, obteria aqui seriam os valores numéricos, né, da função f aplicado esses valores que seriam, né, o alfa aqui que eu estou tratando aqui na definição, tá? Mas eu quero chamar a atenção, por exemplo, para o seguinte caso: se eu fizer a f de menos 2, né, eu vou ter aqui 2 vezes menos 2, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais menos 2 elevado ao cubo. Nós teremos menos 4. Aqui vai ficar 3 vezes 4, né, porque menos 2 ao quadrado. Aqui vai ficar 12 a multiplicação. E aqui menos 8. Ao somar tudo vai dar 0. Tá? Vai dar 0. Observe que teve outro momento que aqui que apareceu 0 também. Tá? Quero que vocês observem que, olha a definição, nós acabamos de ver, tá? E veja o que está acontecendo com os valores numéricos aqui. Vamos fazer mais um teste aqui. Vamos pegar aqui a f de menos 1. Vou pegar aqui 2 vezes menos 1, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao cubo. Nós teremos aqui menos 2, aqui vai ficar mais 3, menos 1, isso aqui vai ficar 0 também. Então acontece, se nós voltarmos à definição, nós temos aqui, ó, se a f de α for igual a 0, α é chamado de raiz do polinômio. Então, quem são as raízes do polinômio f de x aqui? Né, para os dados aqui que eu apresentei aqui, né? Tem aqui infinitos números complexos aqui a gente poderia tomar, a gente pegou alguns, né? Tá, então, nesses valores que eu apresentei aqui, quem são as raízes do polinômio f? É 0, aqui, ó, tem que olhar aqui na função. Ó. Por quê? Ao fazer a f de 0, eu obtive 0 como valor numérico, tá aqui, ó. E a f de menos 2 também gerou, né, 0 como valor numérico. E menos 1 também gerou como resultado o 0 como valor numérico. Então, né, 0, menos 2 e menos 1 são raízes do polinômio f. Aí a pergunta é, será que são somente essas 3 raízes que esse polinômio admite? Tem mais? Quantas são? Como obter essas raízes? Entendeu? Porque não faz sentido eu ficar tendo que ficar substituindo valores, porque como a gente já falou, a gente tem aqui infinitos valores, né, para x aqui, né, ao ser tomado dos números complexos, certo? Então não faz sentido ficar substituindo. Então, a pergunta que nós vamos querer responder no decorrer né, desse conteúdo que nós vamos estudar agora, é tentar entender, primeiramente, o que são raízes de um polinômio, acabei de apresentar. A gente tentar verificar quantas raízes um polinômio admite, certo? Suas propriedades, né? Suas características aí relacionadas a raízes, né? E como determinar essas raízes, certo? Bom, agora nós temos uma definição bem interessante, que muitos alunos se confundem, que é a definição de polinômio nulo. Tá? Dizemos que um polinômio f é nulo ou identicamente nulo quando f assume o valor numérico 0 para todo x complexo. Ou seja, a f de x vai ser igual a 0 para todo, esse símbolo aqui é para todo x pertencente aos complexos. No exemplo anterior, nós vimos 3 valores para um determinado polinômio, né, que resultava
em um valor numérico igual a zero, mas existiam outros valores que, substituídos no polinômio, não gerava zero. Então, aquele polinômio anterior não era um polinômio nulo. Tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Eu vou tentar abrir esse polinômio para vocês tentarem visualizar o que é um polinômio nulo. Ó. Então, nós temos aqui uma f de x, que é o polinômio, que é um polinômio nulo. Tá? Então, o que acontece? Ó? O termo independente é zero, o coeficiente do x é zero, o coeficiente do x ao quadrado é zero, e assim vai até o coeficiente, né, do termo aí com expoente maior grau, né, onde o n é natural. Tá? Então acontece, não importa o valor que eu substituir para x, sempre o valor numérico vai dar zero. Por quê? Porque não importa o valor de x aqui, vai estar multiplicado por zero, que são os coeficientes. Então, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero. Qualquer termo vai ser da forma 0 vezes x elevado a n. Então, sempre o valor numérico vai dar zero. Essa é a ideia de polinômio nulo ou identicamente nulo. Tá? Todos os coeficientes são iguais a zero. Então acontece, né? A f de x vai ser igual a zero, né? Vai ser um polinômio nulo, né? Vamos melhorar essa escrita aqui para não, né? Então f é um polinômio nulo se e somente se o A0 for igual ao A1, que for igual a A2, que for igual até o AN, que for igual a zero. Ou seja, todos os coeficientes, todos, tá? São nulo, tá? São zero, tá? Então, se eu afirmar que um polinômio possui todos os seus coeficientes iguais a zero, então isso implica que esse polinômio é um polinômio nulo. Se eu afirmo que ele é um polinômio nulo, isso implica que os seus coeficientes são todos iguais a zero. Isso quer dizer isso aqui, ó, se e somente se. Essas duas setinhas. Se fosse uma setinha só na direção aqui para cá, seria o então. Se é ida e volta, eu sei somente se. Então, se isso for verdade, implica nisso. Se isso for verdade, implica nisso aqui, tá? Certo? Então, essa é a ideia de polinômio nulo, tá? Nós vamos, no meio aí das aulas aí, falar a respeito, tem que ficar muito bem claro que é um polinômio nulo, tá bom? Bom, agora vejamos quando dois polinômios são iguais. Então, por definição, dizemos que dois polinômios f e g são iguais quando assumem valores numéricos iguais para todo x complexo. Tá? Então, f de x é igual a g de x para todo x pertencente aos complexos. Vocês vão ter o mesmo valor numérico para todo x que eu tomar. Então, se eu fizer a f de 2, a g de 2 vai dar o mesmo valor numérico que a f de 2. Se eu fizer a f de 3, também vai ser igual a g de 3, ou seja, ficou claro aqui que eles possuem os mesmos valores numéricos. Tá? Aí nós temos um teorema, que diz o seguinte: dois polinômios f e g são iguais se e somente se, se somente se é aquelas duas flechinhas, ou seja, se f e g são iguais, implica que os coeficientes de f e g são ordenadamente iguais. E se os coeficientes de f e g são iguais, isso implica que f e g são dois polinômios iguais. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó, que vocês entendam. Eu tenho um polinômio f de x que é igual a 0 mais a1 vezes x mais a2 vezes x ao quadrado até o an vezes x elevado a n. Tá?
E eu tenho um outro polinômio g de x, que vai ser b0 mais b1 vezes x, mais b2 vezes x ao quadrado, mais bn vezes x elevado a n. Então percebam, A0, A1, A2 até o AN são os coeficientes do polinômio f. O B0, B1, B2 até o Bn são os coeficientes do polinômio g. Tá? O que acontece? Para que esses dois polinômios sejam iguais, tá? Eu quero que o polinômio f seja igual a g. Tá? O que vai acontecer? Ó? Eu preciso avaliar aqui, né, que o A0 tem que ser igual ao B0. O A1 tem que ser igual ao B1. O B2 tem que ser igual ao A2. E assim vai. Por isso que ele fala sobre ordenadamente aqui, ó. Ordenadamente. Ou seja, são seus respectivos coeficientes. Ou seja, eu vou comparar aqui o termo independente com o termo independente, né? Eu vou comparar aqui o coeficiente do x com o coeficiente do x ao quadrado com o x ao quadrado, né? Vou comparar todos os coeficientes. Se todos os coeficientes forem iguais, né, a f é igual a g. Né? E falar que a f é igual a g é falar que os seus coeficientes são iguais, ou seja, que o A0 é igual ao B0, que o A1 é igual ao B1, tá? Que o A2 é igual ao B2, e assim vai até o AN é igual ao BN. Né? Ou seja, né, em outras palavras, né, isso aqui quer dizer o quê? Que o AI é igual ao BI, certo? Para todo I, né, pertencente ao conjunto 0, 1 até o N. Né? Ou seja, se o I for 0, A0 é igual a B0. Se o I for 1, A1 é igual a B1. Tá? Ou seja, os coeficientes são iguais. Tá? Então, isso quer dizer, então, se eles são iguais, isso implica que os coeficientes são iguais. Se os coeficientes, né, respectivos, né, como dado aqui, são iguais, então os dois polinômios são iguais. Certo? Então, esses os resultados envolvendo dois polinômios que são idênticos, são iguais. Bom, vamos aqui ver a definição de adição de dois, né, polinômios, né? E aí a gente vai poder também ver a noção para soma de 3 polinômios, 4 polinômios, 5 polinômios, tá? E de maneira análoga também se pode usar esses resultados aqui para ver a subtração, que a gente vai deixar para vocês, tá? Vamos ver o caso da adição aqui. Então, dados dois polinômios f e g, chama-se soma de f com g o polinômio com essa notação aqui, ó, f mais g, a soma de f com g, na variável x aqui, tá vendo? Aí o que acontece? O que eu vou fazer? Eu vou somar os coeficientes correspondentes. Então, o termo dependente aqui, ó, o coeficiente A0 com o B0. Então, eu vou somar aqui A0 mais B0, certo? Então, aqui eu vou gerar um novo termo independente, certo? Aí, mais A1 mais B1 vezes o x. Por quê? Porque eu estou somando A1x mais B1x. Então, eu coloco x em evidência, fica A1 mais B1. Então, eu vou gerar aqui um novo coeficiente para o x. Tá? Aí, A2x ao quadrado mais B2x ao quadrado. Então, vai ficar A2 mais B2 vezes x ao quadrado. E seguindo essa estratégia, né, dada a definição aqui, nós teremos aqui no final AN mais BN vezes x elevado a n. Tá? Então, veja que eu estou gerando aqui um novo coeficiente. Vou chamar aqui de C0, C1, C2, né, até aqui o Cn. Né? São os novos coeficientes obtidos aqui com a soma de f com g.
Alguns alunos confundem, isso aqui é uma notação, tá? Aqui eu não faço multiplicação, sabe? Aquela distributiva, aqui não é uma operação entre f e x não, tá? Aqui está definido o novo polinômio, chamado de f mais g, tá aqui dentro, e aqui a variável, tá vendo? Certo? Então não confunda, aqui é uma notação para adição, para soma de dois polinômios, certo? Vejamos um exemplo agora. Tá? Nós queremos aí somar, né? Tá? Então, nós queremos aí aqui, somar o polinômio f de x, que é igual a 4 mais 3x mais x ao quadrado, e o polinômio g de x igual a 5 mais 3x ao quadrado mais x à quarta. Tá? Então, nós teremos então, pela definição, né, nós teremos o polinômio f mais g na variável x aqui. E nós temos que 4 é o coeficiente, é o termo dependente aqui de f, que é o 4, e aqui o 5. Então, 4 mais 5 vai ficar 9. Aí nós teremos aqui 3x, e aqui não tem o x, tá vendo? Então, aqui é como se fosse, eu quero que vocês entendam que aqui é como se fosse 5 mais 0 vezes x, mais 3 vezes x ao quadrado, mais 0 vezes 3x, aqui não tem esse x, esse 3, tá? 0 vezes x ao cubo, mais x à quarta, tá? Então, acontece, o 3x não tem com quem somar aqui, tá vendo? Que é 0. Então, permanece aqui 3x. X ao quadrado, eu vou somar com 3x ao quadrado, vai ficar 4x ao quadrado. X ao cubo não tem como somar aqui x ao cubo, que é 0 e que é 0, então fica 0, tá vendo? Mas não precisa colocar. Tá? E x à quarta não tem como somar aqui, então fica mais x à quarta. Tá? Então nós temos aí 9 mais 3x mais 4x ao quadrado mais x à quarta. Então esse é o polinômio obtido com a soma do polinômio f com o polinômio g. Tá? Bom, vejamos um teorema que trata de algumas propriedades referente à operação de adição, né, do conjunto aí formado dos polinômios de coeficientes complexos. A operação de adição ela define uma estrutura, tá, chamada de grupo comutativo. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele verifica essas 4 propriedades aqui, ó, certo? Então acontece, eu tenho a propriedade associativa, tá? Onde, se eu estou somando 3 polinômios, f, g e h, eu posso somar g e h primeiro e o polinômio obtido somar com a f, ou somar f mais g, obter um polinômio e somar esse polinômio com h. Então, eu tenho aqui uma propriedade associativa, né? Eu posso tanto somar esses dois polinômios primeiro, quanto somar esses dois primeiros aqui. Tá? É equivalente, é igual. Tá? Onde f, g, h pertence à expressão que significa conjunto dos polinômios de coeficientes complexos. Tá? Ou seja, são polinômios. E a segunda propriedade é a propriedade comutativa. Tá? Ou seja, tanto faz eu somar f mais g ou g mais f. Tá? Então, essa ordem aqui da soma aqui não altera o resultado na soma. Tá? Presta atenção que aqui eu estou falando de adição, onde f e g são polinômios. Na propriedade 3, eu tenho a existência de um elemento neutro, ou seja, existe um elemento EA, aqui no caso elemento neutro, pertencente a P, ou seja, ele é um polinômio também, tal que o polinômio f somado com esse elemento neutro, que também é um polinômio, é igual à própria f. Então, quem é esse polinômio? Né? É o polinômio nulo. Então, EA é o polinômio nulo. Tá? É o polinômio nulo que somado com qualquer outra polinômio vai dar esse próprio polinômio. Então, tá? Nós vimos que todos os coeficientes são iguais a zero, né? Nulo. Certinho? E nós temos também na propriedade 4 a existência de inverso aditivo.
certo? Então acontece, existe um f estrela aqui, pertencente ao conjunto dos polinômios de coeficientes complexos, ou seja, esse f estrela é um polinômio, tal que ao somar f mais esse f estrela, vai dar igual ao elemento neutro aqui, ó, que é um polinômio nulo. Tá? Então eu tenho aqui que ele é um polinômio nulo. Tá? Se você olhar mais cuidado, você vai verificar que esse f estrela é o f multiplicado por menos 1, é o oposto, né? Então você vai cancelar os coeficientes correspondentes. Então, por exemplo, se aqui eu tenho que o coeficiente do x ao quadrado é 3, então aqui o coeficiente do x ao quadrado vai ser menos 3, e ao somar vai dar 0 no coeficiente do x ao quadrado, ou seja, vai obter um 0 no coeficiente do x ao quadrado, que é equivalente, né, a 0 do polinômio nulo. E fazendo isso para todos os coeficientes, eu vou obter 0 em todos os coeficientes, ou seja, eu vou obter quem? O polinômio nulo, que é o elemento neutro, né, da operação de adição aqui, certo? Bom, a subtração, né, então se eu tenho lá uma f de x igual a 0, mais a1 vezes x, mais a2 vezes x ao quadrado, até o an x elevado a n. E uma g de x, b0, mais b1 vezes x, mais b2 vezes x ao quadrado, né? Aqui é reticências, tá? bn elevado bn vezes x elevado a n. Então, o que acontece? Quem vai ser a subtração? A subtração é definida como, na adição tinha f mais, e que tem f menos g, na variável x aqui no caso. E aí, em vez de somar, eu vou subtrair. Então, eu vou ter lá a0 menos b0, só que vezes ninguém aqui, né, porque é o termo independente. Aí, mais o a1 menos o b1 vezes o x, mais o a2 menos o b2 vezes o x ao quadrado, até chegar no an menos bn vezes x elevado a n. Tá? Então, o que muda da adição para subtração é aqui, né? Em vez de somar, eu vou subtrair os coeficientes correspondentes, né? Se eu tivesse g menos f, seria o contrário, seria b0 menos a0, né? Então, toma cuidado com essa ordem aqui, tá? Que vai mudar, né? Porque lá na adição, se eu trocar, era comutativa, né? Que, né? Tipo, se eu colocasse f menos g ou g menos f mais g ou g mais f, daria o mesmo resultado. Aqui tem que tomar cuidado, né? F menos G dá 1 e G menos F dá outro. Tá? Bom, agora vejamos a multiplicação, né? Tenho dois polinômios. Vai tomar cuidado aqui que nessa definição aqui eu estou considerando esse polinômio f de grau m, tá? Então, o expoente aqui é m, e aqui o grau n, tá? E aí eu quero multiplicar, eu quero fazer um produto, uma multiplicação entre f e g, um produto polinomial, né? Então, aqui está definido como é que se denota, né, um produto polinomial, f e g, na variável x, um produto entre f e g. E aí o que acontece? Você olhando para isso aqui fica meio confuso, né? O que acontece, né? Da onde saiu essa expressão aqui? A0 vezes B0 mais, né? Tudo isso aqui. Isso aqui, na verdade, é o polinômio f, que é o a0 mais o a1x mais o a2x ao quadrado até o am x elevado a m, multiplicado pela g, que é b0 mais b1 vezes x mais b2 vezes x ao quadrado mais bn vezes x elevado a n. E aí o que a gente fazia, né? Alguns reais que tinha um produto assim, a gente faz distributiva. O A0 vou multiplicar com B0, depois o A0 eu vou multiplicar com
com esse termo aqui, aí eu vou multiplicar por esse outro termo, aí eu vou multiplicar por esse outro, aí por esse outro, aí eu vou pegar o próximo e vou multiplicar pelo primeiro, depois multiplicar pelo segundo, depois multiplicar pelo terceiro, aí pelo quarto, aí até no último. Aí de novo, vou pegar esse, vou pegar o próximo até chegar no último. Aí vou obter um polinômio que é o resultado do produto, né, de f por g. Tá? Então vejamos um exemplo de como isso funciona, tá? Para vocês entenderem aí na prática. Bom, então vamos lá. Quero multiplicar esse polinômio f pelo polinômio g. Então, pela definição, nós temos f vezes g na variável x, né? Vai ser o polinômio, então, f de x, que vai ser x mais 2x ao quadrado mais 3x ao cubo, multiplicado por 4 mais 5 vezes x mais 6 vezes x ao quadrado. Aplicando distributivo aqui, vai ficar 4x mais 5x ao quadrado mais 6x ao cubo, né? Aí o próximo vai ficar 8x ao quadrado mais 10x ao cubo mais 12x à quarta. Aí o próximo, 3 vezes 4 vai ficar 12x ao cubo, aí mais 15x à quarta, mais 3 vezes 6, 18, 18x à sexta. Aí vamos somar os termos semelhantes, né? Eu tenho 4x, não tem por que somar 4x, então permanece o 4x. Aqui vai ficar 5x ao quadrado mais 8x ao quadrado, vai dar 13x ao quadrado. Note que não tem mais nenhum x ao quadrado. 6x ao cubo mais 10x ao cubo dá 16x ao cubo, né? Mais 12x ao cubo vai dar 28x ao cubo. Não tem mais nenhum, perceba? Aí nós temos aqui 12x à quarta, somado com 15x à quarta, vai ficar 27. Né? X à quarta. Só tem esses dois. Então vai ficar 27x à quarta. Certo? E aí eu tenho o x à quinta. Aqui não é x à sexta, aqui é x à quinta, né? Que é 2 mais 3, 5. Tá? Então vai ficar 18x à quinta. Certo? Então esse é o polinômio obtido com a multiplicação. Veja que esses dois polinômios, cada um deles só tem 3 termos, e mesmo assim a multiplicação ficou bem extensa, percebe? Então imagine um polinômio com 8 termos, né? O outro com 6 termos, a multiplicação fica imensa aqui, distributiva. Então eu vou apresentar para vocês aqui um outro método, que é um método prático para realizar a multiplicação entre polinômios. Bom, no dispositivo prático, para fazer a multiplicação, nós temos o seguinte, ó. Aqui não importa a ordem aqui, tá? Se aqui vai ser a G ou a F, tá? O que importa é você colocar os coeficientes, né, do B0 até o BM ou BN, certo? Do A0 até o AN aqui, ó. Ou seja, do termo independente para os demais coeficientes aí, do x ao quadrado até o de maior expoente, tá vendo? E aí você vai efetuar as multiplicações, tipo A0 vezes B0, colocar o valor aqui, A0 vezes B1, colocar o valor aqui, A0 vezes B2. Então você vai preenchendo essas células aqui com os produtos, né? Então A1 vezes B0, então você vai ficar só multiplicando valores, né? E aí eu vou ensinar aqui como obter os novos coeficientes. Então daqui dessa primeira célula aqui eu vou obter o novo coeficiente C0, daqui eu vou obter o C1, aí da próxima eu vou obter o C2 e por aí vai, certo? Eu vou fazer um exemplo numérico que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Eu vou usar esse próprio exemplo aqui, tá bom? Então veja, eu vou pegar aqui
a função f e a função g, tá? Então aqui eu vou colocar o coeficiente 4, aqui o próximo vai ser o 5 e o próximo vai ser o 6, certo? Aqui nós temos que tomar cuidado que o primeiro coeficiente não aparece, é o 0. Depois nós temos aí o 1, depois nós temos o 2. Deixa eu colocar mais espaçado, que vai ficar melhor para enxergar. Então, vou colocar aqui o 0, depois o 1, depois o 2 e depois o 3. Né? E aí nós temos aqui, vou montar uma tabelinha aqui, para vocês aí é mais prático fazer essa tabela. Para mim aqui ainda vai... Vou ainda apanhar um pouquinho, fazer a tabela aqui com a caneta. Mas saiu alguma coisa. Então vamos lá. Vou pegar aqui. Então vou pegar azul para ficar mais fácil depois para ficar destacado. Então aqui 0 vezes 4 vai dar 0, 0 vezes 5 vai dar 0, 0 vezes 6 vai dar 0. Aí 1 vezes 4 vai dar 4, 1 vezes 5 vai dar 5, 1 vezes 6 vai dar 6. Aí 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12, né? 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18. Pronto, foi bem rápido, viu? Agora, como eu obter o novo polinômio? Então, eu quero obter quem é o polinômio. Suponhamos que a gente não sabe que é esse resultado aqui, tá? Então, a primeira célula aqui, ó, aqui, né, nós temos o C0. Então, vai ser 0. Então, 0 mais a próxima aqui. Então, vou pegar aqui, né, vai ser 4 mais 0. Então, vai ser 4 vezes o x. Depois, a próxima aqui, ó. Então, aqui vai ser aqui era o C1 e aqui vai ser o C2. Né? Então, vai ficar 8 mais 5, 13. Então, mais 13x ao quadrado. Aí, na próxima, eu tenho o C3. Então, vai ficar 12 mais 10 mais 6, vai ficar 28. Então, 28x ao cubo. Aí, na próxima aqui, eu tenho o C4, que vai ficar 27x à quarta. E por último aqui, o C5, que vai ser mais 18x à quinta, entendeu? Então, o que eu estou fazendo aqui, para vocês enxergarem, tá? Eu estou gerando um novo coeficiente, ó. Aqui é o C0, aqui é o C1, ó. Aqui é o C2, aqui é o C3, aqui é o C4 e aqui é o C5, tá vendo? Então, eu gerei um novo polinômio. Então, o f é um polinômio, o g é outro polinômio, e o produto entre esses dois polinômios gerou um novo polinômio, com novos coeficientes, tá vendo? Aqui eu nem preciso escrever esse 0, eu estou colocando para vocês enxergarem de onde saiu. Então, aqui, né, nessas diagonais, eu consigo obter todos os coeficientes do novo polinômio, certo? Então é assim que se multiplica dois polinômios, seja pelo método mais tradicional ali, primeiro exemplo, ou pelo dispositivo prático. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, entendeu? Mas é o seguinte, o grau do polinômio f, né, dado por a0 mais a1x mais a2x ao quadrado até o an vezes x elevado a n, vai ser representado por essa letra grega aqui, ó. Tá? Então o grau de f é igual a n. Então isso aqui, né, é o grau, né, do polinômio f, né? O n é um número natural, né? A gente já falou, né? Os expoentes aqui não faz sentido não ser natural, são todos naturais aqui, tá? O a0 aqui é como se fosse a0 vezes x elevado a 0, né? Isso não aparece aqui, é 1, né? Então, o que acontece? Vamos ver alguns exemplos aqui.
né? Só para vocês entenderem o que é um grau, é o grau de um polinômio. Eu já falei inicialmente, no início dessa aula, né, já citando o que seria o grau de um polinômio, mas aqui eu estou definindo a representação aqui. Então, vamos pegar aqui um polinômio f de x igual a 4 mais 7x mais 2x ao cubo menos 6x à quarta. Vamos pegar aqui uma g de x igual a menos 1 mais 2x mais 5x ao quadrado. E vamos pegar aqui uma função h de x igual a 1 mais 5x menos 3x ao quadrado, né? Aí mais a menos 4 vezes x ao cubo. Tá? E vamos analisar aí qual é o grau desses polinômios. Então perceba que no primeiro polinômio aqui, o grau da função polinomial f, né, do polinômio f, é 4, né, que é o maior expoente aqui, tá vendo? É o termo, né, o coeficiente número maior expoente aqui, no caso é o 4. Aqui eu tenho que o grau do polinômio g vai ser 2, tá vendo? O maior expoente aqui é 2. E no caso aqui da h, nós temos duas situações. Se esse a for igual a 4, né, então nós temos que o grau do polinômio h vai ser igual a 3 se o a for diferente de 4. Né? Porque se ele for igual a 4, aqui vai dar 0. Então o termo x ao cubo aqui, que compõe x ao cubo, vai desaparecer, ou seja, vai ficar 0. E aí vai ser um polinômio de grau 2. Né? Então, se o a for igual a 4, tem um polinômio de grau 2. Se o a for diferente de 4, tem um polinômio de grau 3. Certo? Então, nós encerramos aqui a videoaula introdutória sobre polinômios. No próximo videoaula, nós vamos tratar a respeito de divisão de polinômios, tá? O que eu quero que vocês pensem agora, depois dessa videoaula, por exemplo, referente ao grau do polinômio, é que se eu somar dois polinômios ou subtrair, isso interfere no grau do polinômio? Outra questão, a multiplicação entre polinômios. Se eu pegar um polinômio f e um polinômio g, né? F com grau igual, né, o grau de f igual a m e o grau de g igual a n. Ao realizar a multiplicação desses dois polinômios, né, esse novo polinômio obtido vai ter que grau, né? Qual vai ser o grau desse novo polinômio? Ele vai preservar o grau do polinômio f, do g. O que vai acontecer? Vai aumentar, vai diminuir? Tenta ver o exemplo que nós fizemos agora ali, né? Tente ver qual é o grau do polinômio f, do g, e veja o grau do novo polinômio obtido. Tentem ver uma relação a respeito disso, tá bom? Um abraço e bons estudos.